1 Crônicas, capítulo 27. O exército dos israelitas. Esta é a relação dos israelitas, segundo o seu número. Os chefes das famílias e os chefes dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei. Em todos os negócios dos grupos, que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, 24.000 em cada turno. No primeiro turno, no primeiro mês, estava Jazobeão, o filho de Zabdiel, e em seu turno havia 24.000. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com o seu grupo, cujo chefe era Miclote, e em seu turno havia 24.000. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês era o chefe Benaia, filho do sacerdote Joiada, e em seu turno havia 24.000. Este é aquele Benaia que era o homem valente entre os 30 e comandante dos 30. Seu filho Amizabate era chefe de seu turno. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. E em seu turno havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita, e em seu turno havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, e em seu turno havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o pelonita, descendente de Efraim, e em seu turno havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, e em seu turno havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e em seu turno havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e em seu turno havia 24.000. O 11º do 11º mês, Benaías, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e em seu turno havia 24.000. O 12º do 12º mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel, e em seu turno havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam estes: Eliezer, filho de Zicre, era chefe sobre os Rubenitas, Cefatias, filho de Maacá, sobre os Simeonitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre os Levitas, Zadok, sobre os Aronitas, Eliu, um dos irmãos de Davi, sobre Judá, Onri, filho de Micael, sobre Isacar, Ismaías, filho de Obadias, sobre Zebulon, Jerimote, filho de Azriel, sobre Naftali, Oséias, filho de Azazias, sobre os filhos de Efraim, Joel, filho de Pedaias, sobre a meia tribo de Manassés, Ido, filho de Zacarias, sobre a meia tribo de Manassés, em Gileade, Jaziel, filho de Abner, sobre Benjamim, Azarel, filho de Jeroão, sobre Dan. Esses eram os chefes das tribos de Israel. Davi, porém, não convocou os menores de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contá-los, mas não terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado no livro das crônicas do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos tesouros do rei,
E Jonatas, filho de Uzias, dos tesouros dos campos, cidades, povoados e torres. Isri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo que lavravam a terra. Simei, o Ramatita, era encarregado das vinhas. Zabde, o Sifmita, estava encarregado do produto das vides nas adegas de vinho. Baal-Anã, o Gederita, era encarregado dos olivais e sicômoros que havia nas campinas. E Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, o Saronita, era encarregado do gado que pastava em Saron. E Safate, filho de Adilai, do gado dos vales. Obil, o Ismaelita, era encarregado dos camelos. E Gedias, o Meronotita, das jumentas. Jaziz, o Agrita, era encarregado das ovelhas. Todos esses eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e escriba. Ele e Jeiel, filho de Acmone, atendiam aos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Depois de Aitotel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar foram conselheiros. E Joabe era comandante do exército real. 1 Crônicas, capítulo 28. Conselhos de Davi a Salomão. Davi convocou todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes dos grupos que serviam o rei, os chefes de 1000 e os chefes de 100, e os administradores de todos os bens e propriedades do rei e de seus filhos, como também os oficiais e os homens mais valorosos e todos os guerreiros para irem a Jerusalém. Então o rei Davi ficou em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Eu tinha o propósito de construir um templo de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E fiz os preparativos para edificá-lo. Mas Deus me disse: Tu não construirás templo ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Mas o Senhor Deus de Israel escolheu-me dentre toda a família de meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre, porque escolheu Judá por príncipe, e da tribo de Judá a família de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para tornar-me rei sobre todo Israel. De todos os meus filhos, e o Senhor me deu muitos filhos, ele escolheu meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão construirá o meu templo e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas ordens, como faz no dia de hoje. Agora, à vista de todos Israel, a comunidade do Senhor, e em presença de nosso Deus, que nos ouve, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a deixeis por herança a vossos descendentes para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. Se o buscares, tu o encontrarás, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires um templo para ser o santuário. Sê forte e faze a obra. Davi dá a Salomão o modelo do templo. Então Davi deu a seu filho Salomão o modelo da entrada com seus anexos, seus depósitos, seus cenáculos e suas salas interiores, como também o modelo do lugar do propiciatório. E também o modelo de tudo que tinha em mente para os pátios do templo do Senhor, para todas as salas em redor, para os depósitos do templo de Deus e para os depósitos das coisas sagradas. Também para os grupos dos sacerdotes e dos levitas,
para toda a obra do serviço do templo do Senhor e para todos os utensílios do serviço do templo do Senhor. Especificou o peso do ouro para os utensílios de ouro, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, o peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, o peso do ouro para cada castiçal e as suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçais e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso de ouro para a mesa dos pães consagrados, para cada mesa, como também da prata para a mesa de prata. E o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro. E o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça. E para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins, que cobririam a arca da aliança do Senhor com suas asas estendidas. Tudo isso me foi mostrado, disse Davi, escrito pela mão do Senhor, isto é, todas as obras do modelo. E Davi disse a seu filho Salomão: "Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem desanime, pois Jeová, meu Deus, é contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja terminada toda a obra para o serviço do templo do Senhor." Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o serviço do templo de Deus. Todo homem bem disposto e habilidoso em todo tipo de trabalho estará contigo para toda a obra. Os chefes de todo o povo também estarão inteiramente às tuas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. As ofertas para a construção do templo. O rei Davi disse mais a toda a comunidade: "Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e sem experiência. E a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro e a madeira para as de madeira, pedras de berilo, pedras de engaste, pedra de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinados para cobrir as paredes dos recintos. Ouro para as obras de ouro e prata para as de prata, para toda a obra a ser feita por mão de artesão. Quem está disposto a fazer ofertas voluntárias, consagrando-se hoje ao Senhor?" Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1.000 e de 100, junto com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. Deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois as ofertaram ao Senhor com integridade de coração. E o rei Davi também se alegrou muito. Ação de graça e oração de Davi. Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos ao teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não permanecem para sempre.
Ó Senhor, Deus nosso, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, ofereci voluntariamente todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se encontra aqui ofereceu voluntariamente. Ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos e encaminha o coração deles para ti. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para cumprir todas essas coisas e construir o palácio para o qual tudo preparei. Oferta de sacrifícios. Então Davi disse a toda a comunidade: Bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a comunidade bendisse ao Senhor, Deus de seus pais. E inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor. E lhe ofereceram em holocausto 1000 novilhas, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e muitos sacrifícios em favor de todo Israel. Eles comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria, e pela segunda vez proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor para ser príncipe e a Zadok para ser sacerdote. Assim Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de seu pai Davi, e prosperou, e todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes, os poderosos e também todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. O Senhor exaltou muito a Salomão à vista de todo Israel e deu-lhe tal majestade real como nenhum rei teve antes dele em Israel. A morte de Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu em boa velhice, com vida longa, riqueza e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, com todo o seu reinado e o seu poder e os acontecimentos que sobrevieram a ele, a Israel e a todos os reinos daquela terra.